Olá, bem-vindo ao Talmud. Estamos aqui para mais uma aula. Estamos estudando sobre liderança cristã e liderança bíblica. Nosso estudo está baseado nos escritos e nos livros do pastor Ed Ildefonso e a nossa base bíblica para este estudo é Atos dos Apóstolos, capítulo 27 e 2 de Coríntios. Na aula anterior, nós estudamos o princípio de liderança número 1 e 2, que é que um líder é confiável e um líder toma a iniciativa. Estamos estudando os 26 princípios de liderança bíblica que nós aprendemos e extraímos da experiência e do exemplo do apóstolo Paulo. Na aula de hoje, nós vamos conhecer o princípio de liderança número 3. Você que está anotando, então, princípio de liderança número 3. Um líder tem julgamento sensato. Ele é equilibrado. Os líderes são frequentemente chamados a assumir uma certa quantidade de risco legítimo e calculado. Mas um bom líder nunca toma uma decisão que seja pura aposta. Vamos ver se vai dar certo. Vamos tentar para ver no que vai acontecer. Líderes sábios não jogam com as pessoas com quem estão trabalhando. Não sujeitam o seu pessoal a riscos desnecessários. O conselho de Paulo foi sensato. A maneira mais rápida de perder a confiança das pessoas não é a pregação de um sermão ruim. As pessoas vão te perdoar. A maneira mais rápida de perder a credibilidade como líder é tomar uma decisão tola que leva as pessoas a um beco sem saída. É necessário ser prudente e buscar conselhos sábios. Bons líderes são analíticos. Eles entendem quando há um risco calculado, mas avaliam cuidadosamente o risco e planejam as contingências. Se o desastre se aproxima e não há saída, eles não seguem em frente. Lucas escreve em Atos capítulo 27, versículo 21, nós podemos ler: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Paulo estava falando não apenas para repreendê-los, mas também para encorajá-los. Seu objetivo não era zombar, mas encorajar. Paulo rapidamente deixou suas intenções bem claras no versículo 22. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Essa é uma confiança muito forte. E a pergunta é, da onde foi que Paulo tirou essa confiança para poder fazer essa afirmação? No versículo 23 e 24, Paulo mesmo explica: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos que navegam contigo. Então, nós observamos que o princípio de liderança número 3 nos diz que um líder ele tem bom juízo, ele tem sensatez, ele tem equilíbrio para tomar decisões. E ele não vai tomar decisões ao léu, sem pensar nas consequências ou arriscando, colocando em risco a vida das pessoas com quem ele trabalha, que são seus liderados. Princípio de liderança número 4. Um líder fala com autoridade. E nós fizemos a pergunta: onde é que Paulo tirou essa confiança para poder afirmar, como ele disse, que nenhuma vida se perderia daquele navio, somente o navio se perderia. Então, princípio de liderança número 4, um líder fala com autoridade. Paulo tinha a promessa de segurança de Deus.
Ele tinha certeza de que era verdade. Sabia que Deus ainda controlava os ventos e que, se Deus queria que Paulo testificasse diante de César, um naufrágio não seria um obstáculo. Se esse era o meio que Deus havia escolhido para que Paulo pudesse chegar a Roma, então não importavam tempestades, não importava o naufrágio, não importava o que fosse, ele chegaria lá onde Deus pretendia que ele chegasse. Além disso, se Deus prometeu a segurança de cada pessoa no navio, Paulo poderia descansar na certeza de que Deus cumpriria sua palavra. Portanto, Paulo foi capaz de falar com a maior ousadia e convicção, com toda a autoridade. Sua notável segurança não nasceu da autoconfiança, surgiu da certeza de que Deus faria o que disse. Em 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 13, nós lemos o seguinte: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Isso é o que a palavra diz acerca de Deus. Então, Paulo podia confiar na promessa de Deus. E era baseado nessa promessa, nessa palavra que Deus mesmo havia lhe dado, que ele estava afirmando com autoridade e falando com autoridade o que sucederia. Falar com autoridade não é falar com atitude autoritária. Ostentação e arrogância não são a mesma coisa que autoridade. A incrível autoridade com que Paulo falou era uma autoridade inabalável, derivada da sua certeza absoluta de que a palavra de Deus era verdadeira e que as suas promessas eram confiáveis. Ele falou assertivamente, ele estava confiante e seguro. Um verdadeiro líder pode falar com ousadia porque sabe o que está falando. Ele fala com confiança, com autoridade, porque sabe o que é verdade. Ele vê isso claramente. No caso de Paulo, ele permaneceu na própria autoridade de Deus. Ele teve uma revelação direta de Deus. A Escritura é a própria voz de Deus viva e poderosa, e para o crente, iluminada pelo Espírito Santo que nela habita. A Escritura, disse Paulo, é a mente de Cristo. Todo cristão, todo líder que é cristão tem muito mais do que qualquer líder mundial, porque temos a verdade de Deus e o seu Espírito como nosso mestre. Tudo isso significa que um líder deve conhecer as Escrituras. Ele deve crer com uma convicção inabalável de que a palavra de Deus é verdadeira. E deve ser capaz de comunicar a verdade da palavra de Deus com confiança e com convicção. Então não é somente crer, mas transmitir essa palavra e com toda a convicção, com toda a confiança, e é isso que faz com que o líder tenha autoridade. A voz da autoridade deve transmitir força e poder. A menos que realmente saiba do que está falando, não pode falar claramente ou com autoridade. Tem que ter convicção inabalável na palavra de Deus e nas suas promessas. E não se pode projetar verbalmente certeza, confiança e coragem baseados no conhecimento. Será muito difícil liderar pessoas. Ele sabe, Paulo, do que está falando. Ele entende os problemas, o líder entende os problemas. Ele vê as soluções, ele comunica tudo com clareza para que todos estejam motivados a fazer o que for preciso. Isso é o que diferencia a liderança espiritual e bíblica de qualquer outro tipo de liderança. Podemos falar com absoluta confiança, desde que derivamos nossa autoridade da verdade inabalável da palavra de Deus. O líder deve sempre apontar sua fonte de autoridade. As pessoas procuram autoridade em quem possam confiar.
E as pessoas que amam a verdade seguirão alguém que comunica a verdade de Deus com autoridade. Se você conhece a verdade, fale com autoridade. Isso é o que a verdadeira liderança faz. Jesus surpreendeu as pessoas pela maneira como falava com autoridade. Claro, ele tinha autoridade inerente, porque ele era o próprio Deus encarnado, mas sua maneira de falar contrastava totalmente com a dos fariseus e dos escribas. Mateus nos diz, em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ele falou com autoridade divina e ele tinha a verdade de Deus. E ele disse isso tão claramente. Em João 8:26 nós lemos: muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro. De modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. O líder espiritual sábio tem a mesma autoridade. Para nós não é o eu te digo, é assim diz o Senhor, mas é a mesma autoridade. E quando você faz isso corretamente e precisamente, você ergue os outros e os enobrece. Isso é o que Paulo fez. Ele não era opressivo, ele não era abusivo, ele não era arrogante, nem se engrandecia. Mas ele confiou na promessa de Deus e as suas palavras transmitiram essa confiança. Na verdade, longe de se exaltar, o objetivo de Paulo era encorajar outros. O objetivo e o efeito final do discurso de Paulo era encorajar e alegrar aqueles homens que estavam desanimados e desesperados por suas vidas. Ele prometeu a eles, pela própria autoridade de Deus, que não haveria perdas de vida entre os que estavam a bordo, certo? Então, no princípio de liderança número 3, nós vimos que um líder usa o bom juízo, ele é sensato, ele tem sensatez. E no princípio de liderança número 4, nós falamos que um líder fala com autoridade, e essa autoridade emana das promessas e da própria palavra de Deus. Aqui nós concluímos a nossa aula de hoje e nos encontramos na nossa próxima aula. Que o Senhor te abençoe grandemente.